O Yumi ele trouxe aqui a matéria referente ao tufão número 6, que é uma notícia bem quente aí que você vê muitos youtubers mencionando a respeito, porque é quase que uma tradição aqui no Japão. Ano passado eu também percebi isso, que surge um tufão e muitas redes de, assim, seja YouTube ou de notícias no geral, começam a relatar a respeito. Por que isso acontece? Porque esse cara, esse tufão, ele é justamente o responsável por trazer o verão aqui para o Japão, essa umidade intensa que você não vê no Brasil. E aqui no Japão, para falar um pouco mais a respeito do clima, né, eu vou trazer esse adendo porque tem muita gente que já cobriu o assunto do tufão e hoje, nesse momento que eu falo agora, ele já até enfraqueceu. Então, aqui em Tóquio, ele não vai me destruir como eu estava esperando. Eu estava na expectativa de ver o tufão com os meus próprios olhos, ver com a minha câmera literalmente vacas voando e carros, mas não vai ser o caso. Ele já veio um pouco mais enfraquecido, então, infelizmente, eu vou ter que ir para o escritório, não vou poder trabalhar em casa. Mas eu consigo cobrir um pouco mais esse assunto, porque acho que muita gente ficou só na notícia, né, no apavoro, falando da destruição que ele poderia causar. E, de fato, ele poderia causar uma boa destruição. Eu não sei se a matéria aqui cobre a velocidade dele, mas ele estava vindo aí com uma velocidade de 100. Como é que é? O vento, ele estava uma rajada de 100 quilômetros por hora, algo mais ou menos nessa velocidade. Então, essa é uma velocidade agressiva que qualquer ser humano entre 70 e 90 quilos, ele já sente dificuldade na hora de caminhar. Então, você sente o vento batendo em você e você meio que desequilibra. Você pode literalmente cair por desequilíbrio frente a um tufão forte desses. Então, infelizmente, não é algo que você pode simplesmente desafiar indo lá fora. Ah, E por que eu decidi falar a respeito disso? Porque os tufões, eles se formam justamente por conta de colisões entre duas temperaturas. Você tem uma frente fria e uma frente quente que passam a conflitar uma entre a outra, e isso acaba gerando um movimento de rotação muito intenso. E como no Japão você tem essa agressividade entre o inverno muito frio e seco e o verão muito calor, uma massa muito quente como é que diz? Não é chuvosa, mas com muita água no ambiente, você tem muita umidade, uma umidade muito alta aqui. Você tem esse movimento de rotação muito forte gerando esses tufões. O pessoal de meteorologia pode falar melhor do que isso, porque eu não entendo muito bem, é o que eu me recordo aí do ensino fundamental e médio, cobriram isso enquanto eu era estudante, então eu me lembro vagamente de como funciona essa, esse surgimento dos tufões. E aqui no Japão, você tem sempre as estações do ano muito bem destacadas. Então elas são destacadas e exageradas. Você vê que o inverno ele é muito forte, tem neve, e o calor ele é um calor da porra. Você anda 10 segundos lá fora e sua camisa já está derretendo de suor. Então você tem essas estações do ano muito assim, específicas. Você tem todas elas com uma atribuição muito marcante. Você tem essas características fortes, como você vê em cada estação. E o que marca a transição de uma primavera, inverno para um verão e ali final do verão, outono, é essa transição marcada por um tufão. E por que eu digo isso? Porque ano passado aconteceu a mesma coisa. Eu lembro que estava próximo da Semana Dourada, Golden Week, e virou e mexeu, apareceu umas notícias referente a isso, né? Foi ali mais ou menos em maio, saiu umas notícias referente a tufões. Tufões e que, de repente, recusar ali no meio de, acho que Haiti, eu não lembro muito bem, mas ano passado também teve muita notícia de tufão e teve muito.
muito prejuízo para os agricultores. A agricultura é o que mais se ferra aqui no Japão, porque o cara ele precisa ter uma previsibilidade de quando as coisas vão acontecer. Por mais que tenha tufão ano a ano, você não sabe exatamente quando ele vai aparecer. Então ele pode causar uma destruição inevitavelmente. E aí os preços da alimentação de certos produtos vão subir. E aí o cara que está vendendo aí os seus produtos, ele se ferra grandemente, porque dificulta muito as vendas. E aí o consumidor final também apanha porque o preço sobe levemente. É claro, na economia artificial do Japão, você tem aí o controle do governo, então você não tem muito prejuízo como um cidadão comum. Agora, por que eu decidi trazer esse assunto? Porque uma vez que você está considerando vir morar para o Japão como estrangeiro e não tem muita ideia dos desastres naturais que aqui acontecem, você tem o tufão, que é quase que é uma tradição aparentemente, todo ano você tem ali nessa virada de tempo frio para um tempo mais quente. Você tem leves terremotos que podem acontecer aleatoriamente, aí você não tem previsão mesmo. E o tsunami, que é a onda gigantesca, se você de repente ter o azar de acontecer a mexidinha ali debaixo da terra, ali no oceano. E aí, se você mora próximo de alguma área litorânea, meu amigo, procure pelo lugar mais alto possível para você encontrar refúgio. Mas hoje, feliz ou infelizmente, o tufão ele não vai passar por Tóquio, então eu não vou ter conteúdo para filmar e registrar para vocês. Eu tenho essa mentalidade de querer vivenciar coisas, por mais que possa soar maluco e todo mundo me odeie por conta disso, eu queria pelo menos ver e vivenciar uma vez essa experiência, dado que no Brasil ele tem uma estabilidade, mas em minha mente, tentar sobreviver a coisas difíceis da vida é algo que, sei lá, dá um sentimento gostoso depois que passa. Mas aí eu acho que eu sou o único retardado mental que pensa assim. Não é à toa que eu tô aqui no outro lado do mundo me ferrando pra mostrar como que são as coisas por aqui. Mas enfim, parênteses à parte, o tufão ele já enfraqueceu, então ele estava previsto para passar ali na quarta, ou seja, amanhã, aqui no horário do Japão, e passar fazendo uma boa destruída, né? Até o RH da minha empresa já estava notificando que se ele viesse com a força que ia vir inicialmente, você já poderia trabalhar de casa, mas o RH falou que já teve uma enfraquecida, os cientistas aqui falaram que não vai vir com tanta destruição quanto mencionaram, então não vai rolar de se preocupar tanto a ponto de você ter que procurar um abrigo ou ter que trabalhar de casa. Então, para mim vai ser um dia normal. Isso é a parte infeliz para mim. Eu vou ter que trabalhar e ir para o escritório, né? Eu gosto de trabalhar em casa, como vocês já percebem. Eu curto ficar aqui no meu YouTube, no meu canto, fazendo meus trabalhos. Então, não vai ser dessa vez que eu vou ficar em casa. Mas, se você curte notícias referentes ao Japão, com um pouco da minha visão extra de morador, considere se inscrever no canal, dê o joinha e fique à vontade na seção dos comentários. Falou e até o próximo vídeo.